Fala galera, Kilde aqui com vocês mais uma vez. E no vídeo de hoje vou trazer para vocês como que o petróleo está reagindo aos carros elétricos que cada vez mais vem demandando consumo por esse tipo de produto, que são de origem de energias renováveis. Vocês vão identificar 5 características para entender esse contexto onde o petróleo está inserido no dia a dia da sua vida. E fica até o final desse vídeo que eu vou te indicar um livro excelente para você aprofundar mais os seus conhecimentos na área do petróleo, que é uma área muito importante na geopolítica para a gente entender o contexto do nosso dia a dia. Então, vamos para o vídeo. Falar de geopolítica do petróleo é falar dos cenários e dinâmicas políticas globais referentes ao principal recurso natural da atualidade, que esteve em boa parte dos últimos tempos em disputa pelas grandes potências econômicas mundiais. O petróleo era usado como querosene iluminante depois de ser refinado, onde era usado nas residências, ruas e estabelecimentos. Era a fonte de energia durante muito tempo, até Thomas Edison criar a lâmpada elétrica no final do século XIX. Dessa forma, o produto entrou em declínio até surgir o homem que mudaria o jogo, Henry Ford, que revolucionou o mundo e responsável pelo boom na indústria automobilística. O petróleo mudou de área e ganhou ainda mais importância, até que o maior empreendedor de todos os tempos dominou esse novo mercado, John Rockefeller, onde criou sua própria refinaria e ajudou a desenvolver a economia norte-americana. A importância do petróleo reside no fato de a humanidade ser, em sua maior parte, dependente do uso de seus derivados, principalmente como fonte de energia. A Agência Internacional de Energia estima que 60% da produção energética mundial advenha desse recurso. Assim, considerando que o nível de consumo de um país está diretamente relacionado ao seu poderio econômico, podendo dizer que, quanto mais desenvolvido for o Estado, mais dependente do petróleo ele será. Engana-se quem acha que o petróleo seja somente utilizado como combustível. Na verdade, ele possui outros usos, como a produção de plástico, colchões, solventes, tintas e lubrificantes. Por esse motivo, esse recurso possui um peso de ouro na economia internacional, que é bastante vulnerável às oscilações do seu preço. A exemplo do que aconteceu na década de 70, na chamada crise do petróleo. Assim, aquela nação que possuir um maior controle sobre a produção e exportação de petróleo fatalmente ficará em uma posição confortável nos cenários político e econômico globais, o que revela a importância da compreensão dessa questão na atualidade. Podemos dizer que, de modo geral, os principais atores da geopolítica do petróleo são aqueles países que possuem amplas reservas desse recurso e também aqueles que o consomem em grande quantidade. Assim, os membros da OPEP, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, fazem parte dessa dinâmica, além de outras nações como os Estados Unidos e China, que estão entre os maiores consumidores da atualidade. Os maiores produtores de petróleo do mundo são a Arábia Saudita, Rússia, Estados Unidos, China, Canadá, Irã, Emirados Árabes, Kuwait, Iraque e México. Conforme podemos notar, a Arábia Saudita é líder mundial na produção de petróleo no mundo, o que influencia bastante em sua postura geopolítica. Os Estados Unidos, por sua vez, mesmo estando em terceiro lugar em produção, não são autossuficientes, pois é o maior consumidor.
Isso explica as diversas ações que esse país realizou a fim de ampliar o seu mercado e baratear os custos de importação do petróleo. Para se ter uma ideia, os norte-americanos consomem cerca de 18 milhões de barris por dia, quase 5 vezes mais do que o Japão, terceiro colocado em consumo do produto. Outra análise interessante nesse contexto é o papel crescente que os BRICS, grupo de economias emergentes, formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, estão desempenhando, visto que 4 países desse grupo estão entre os 10 maiores consumidores de petróleo do mundo, sendo que a Rússia e a China também fazem parte do grupo de maiores produtores. Além disso, é interessante notar que os países que mais produzem e também que possuem maiores reservas estiveram recentemente envolvidos de uma forma ou de outra em questões diplomáticas ou militares. Citam-se os casos da Venezuela, que segue uma postura de questionamentos e tensões com os Estados Unidos, assim como a Líbia, recentemente invadida pela OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte. No contexto da Primavera Árabe, isso explica também, ao menos em partes, o porquê de o Oriente Médio ser tão instável politicamente. Afinal, essa região é responsável por 60% da produção mundial de petróleo. Você provavelmente já ouviu falar sobre algumas crises do petróleo ao longo da história, certo? Além disso, você já deve ter percebido que aquilo que ocorre no mercado de petróleo afeta diversos setores da economia, desde o mercado de ações até o preço da gasolina na sua cidade, que elevam os preços de produtos básicos. Algumas crises do petróleo foram desencadeadas no contexto de déficit de oferta. Com o início do processo de nacionalizações e de uma série de conflitos envolvendo os produtores árabes da OPEP, como a Guerra dos 6 Dias, em 1967, a Guerra do Yom Kippur, em 1973, a Revolução Islâmica no Irã, em 1979, e a Guerra Irã-Iraque, a partir de 1980, além de uma excessiva especulação financeira. Os preços do barril de petróleo atingiram valores altíssimos, chegando a aumentar até 400% em 5 meses, de 17 de outubro de 73 até 18 de março de 74, o que provocou prolongada recessão nos Estados Unidos e na Europa e desestabilizou a economia mundial. Os combustíveis fósseis são, por definição, o grupo de recursos naturais disponível na natureza, utilizados para a produção de energia por meio de sua queima e oriundos da decomposição de material orgânico ao longo do tempo. Os 3 principais tipos de combustíveis fósseis são o petróleo, o gás natural e o carvão mineral. O petróleo e demais combustíveis a ele associados não são renováveis, ou melhor, sua reposição na natureza ocorre de maneira muito lenta. Com isso, a geopolítica do petróleo acirra-se no mundo, haja vista que, desde a Revolução Industrial, esse recurso é de extrema necessidade para o funcionamento da economia capitalista mundial. O petróleo é considerado, ao lado da água, o principal recurso natural da era moderna. Existem esforços governamentais em todo o mundo para diminuir a dependência em relação a esse elemento. Ele ainda é o combustível mais utilizado. Além do fato de ser um recurso não renovável, o petróleo apresenta como desvantagem a emissão em grande quantidade de poluentes na atmosfera durante a sua queima. Dessa forma, as políticas públicas cada vez mais estão aderindo às novas políticas ambientais,
que pressionam governos e empresas a mudar as fontes energéticas para as renováveis. Além de emissão de poluentes, principalmente na União Europeia, Japão e alguns estados dos Estados Unidos. Por conta dessa preocupação ambiental, algumas montadoras já correm para eletrificar seus veículos. Um relatório do Boston Consult Group afirma que o mercado de veículos elétricos e híbridos atingirá o seu ponto de inflexão em 2030. O estado da Califórnia, nos Estados Unidos, já assumiu o compromisso e anunciou proibir a venda de carros com tradicionais motores a combustão a partir de 2035, dando total preferência à categoria emissão zero para a venda de carros novos 0 km. É justamente a necessidade de reduzir a emissão de poluentes que impulsiona o avanço tecnológico no setor automotivo, principalmente quando o assunto é a motorização. A expectativa é de a revolução da eletrificação do mercado de automóveis caminhe a passos lentos e aconteça de modo gradual até 2025. Daí para frente é pisar fundo rumo ao futuro. Em apenas 5 anos, espera-se que o mercado de carros com motor a combustão no Brasil seja reduzido em até 50%, em contrapartida à ocupação do novo mercado de híbridos e elétricos. A empresa Tesla, do bilionário Elon Musk, já saiu à frente e já vendeu mais de 500 mil carros elétricos pelo mundo. Ao contrário do que é visto no Ocidente, onde pensa-se que a maior montadora de carros elétricos é a Tesla, do Elon Musk, está errado, pois a maior fabricante de carros elétricos do mundo encontra-se no Oriente, mais especificamente na China. Atualmente, a BYD é a maior montadora de carros elétricos do mundo, atuando também no maior mercado de veículos elétricos do mundo, com caminhões elétricos, empilhadeiras elétricas e vans elétricas. Segundo o portal 4 Rodas, a BYD estuda comprar a fábrica da Ford, unidade de São Bernardo do Campo, em São Paulo, para produzir carros elétricos no Brasil. Bom, pessoal, no vídeo de hoje vimos 5 principais pontos aqui sobre o petróleo para te tirar todas as dúvidas sobre esse assunto. A primeira foi como o petróleo ele está no mundo atual. A segunda foi a importância do petróleo na sociedade. A terceira foi os países influentes e como que eles manipulam o mercado econômico, a geopolítica mundial e como isso vai interferir na sua vida. Também algumas crises relacionadas a esse mercado do petróleo e os carros elétricos, que cada vez mais vêm tomando espaço globalmente, com o avanço da tecnologia e a preocupação ambiental com o uso desses combustíveis fósseis, que não são renováveis. Então, cada vez mais que a tecnologia está evoluindo e essa preocupação ambiental também, os carros elétricos e essa nova forma de usar o combustível de forma sustentável vem também mexendo ali no tabuleiro da geopolítica mundial, que vem fazendo com que os países de maior influência no mundo, no mercado do petróleo, venham ali a mexer suas peças nesse jogo de xadrez, que vai impactar a nossa vida diretamente. Porque de uma forma ou de outra, isso vai mexer com a vida de todas as pessoas, e principalmente com a nossa, que ele vai mexer no preço do alimento, vai mexer com o preço dos combustíveis. Então, você tendo um pouco do conhecimento sobre essa área e principalmente estudar mais aprofundadamente sobre o petróleo, então vai te levar a refletir e ver como é que funciona esse jogo de xadrez que existe na geopolítica do petróleo. Porque nem sempre a mídia te mostra com clareza e com exatidão todos os fatos. Então é interessante você se aprofundar nesse assunto e também estudar bastante a geopolítica. Dessa forma, o seu conhecimento em geopolítica pode abranger os seus horizontes e você poder identificar ali algumas nuances do que acontece na geopolítica mundial
e não ficar preso apenas em um tipo de informação, como é passado um exemplo aqui na mídia brasileira, mas você pode ampliar e ver o que acontece no mundo para dessa forma você entender o contexto que você está inserido. Então, se esse vídeo te ajudou de alguma forma, deixa a curtida aqui para fortalecer o nosso trabalho. Compartilha também com alguém, porque isso vai nos ajudar cada vez mais que mais pessoas assistirem o nosso conteúdo, curtir, comentar também. O YouTube ele vai entender que o nosso assunto é relevante e pode indicar para mais pessoas. Se você não é inscrito, se inscreva, porque toda semana a gente vai produzir conteúdo nesse nível. A gente sempre vai estar buscando aqui a melhoria para trazer um conteúdo com mais qualidade. Então se inscreve, ativa o sininho para você sempre receber as notificações quando a gente produzir um novo vídeo. E vou deixar aqui ao lado a indicação de um livro excelente sobre esse tema. Então se você gosta de geopolítica, quer se aprofundar um pouco nesse tema, vou deixar aqui esse livro, que o link vai estar aqui na descrição. Não só desse livro, mas de outros livros que também estará aqui na descrição desse vídeo. Então agradeço por ter ficado até o final, deixa aquela curtida, ok pessoal? Dessa forma, você sendo inscrito e ativar o sininho, você vai assistir o vídeo em primeira mão, porque o YouTube vai te notificar. Então aqui na descrição eu vou deixar o livro que eu indiquei, vou deixar o link dele e também um link de outros livros, que pode ser de alguma forma interessante para a sua vida. Então valeu pessoal, agradeço, deixa aquela curtida, se inscreve, compartilha, comenta também. O que é que vocês acham? O carro elétrico aqui no Brasil, até 2030, a gente vai ter aí um grande impacto no mercado do petróleo aqui no Brasil. Como vai ficar o mercado? As distribuidoras, postos de gasolina, o que é que vocês acham que vai acontecer? Isso vai ser a curto prazo ou a longo prazo aqui no Brasil? Comenta aí, estou te esperando.